Deixa eu tentar. Não consegui começar a gravar, mas eu vou compartilhar a tela aqui agora. E antes de eu finalizar a gravação, terminar aqui essa aula, eu consigo, eu estou vendo que vai dar para gravar. Então vamos lá. Daqui a pouquinho eu fecho o vídeo, salvo ele no meu computador e consigo depois salvar o de vocês. Não dá para salvar os dois juntos. Pessoal, estão vendo a minha tela aí, filo dos artrópodes? Sim, Uma joaninha. professora. Tá bom, obrigada. Então vamos lá. Vamos lá. Filo dos artrópodes. Pessoal, artrópode vem de dois nomes do latim. Artro significa articulação, podes significa patas, pés ou membros. Então, os artrópodes têm como principal característica possuírem patas, pés ou membros articulados. Nós, humanos, Homo sapiens, cordados mamíferos, também temos membros articulados. Só que nós temos um endoesqueleto, nós temos fendas branquiais, nós temos um tubo nervoso dorsal, nós temos uma notocorda. Então, a principal diferença entre um cordado e um artrópode, apesar dos dois possuírem esses membros articulados, é o endoesqueleto no cordado e o exoesqueleto no artrópode, e essas três características que são exclusivas dos cordados, que são as fendas branquiais ou faríngeas, o tubo nervoso dorsal e a notocorda. Então, os artrópodes possuem um exoesqueleto quitinoso e possuem patas, pés ou membros articulados. Então, quando você olha aí essa joaninha aí voando sobre uma margaridinha, você observa que as patinhas, tem patinha dobradinha, ela possui uma armadura rígida que a protege. Essa armadura é o seu exoesqueleto e você observa, tem patinha dobradinha, tem patinha esticada e você vê então essas articulações nesse exoesqueleto. Então, principais características dos artrópodes: patas articuladas e um exoesqueleto. Qual a vantagem de se ter um exoesqueleto, um esqueleto externo? É ter uma armadura resistente e forte para nos proteger. Qual a desvantagem de se ter um exoesqueleto? Essa armadura é pesada, ela atrapalha o crescimento do animal. Então você não encontra um artrópode grandão igual a um elefante. Por quê? Porque esse exoesqueleto atrapalha o crescimento do animal, ele ficou limitado. Os maiores artrópodes que existem estão debaixo d'água. Lagosta, algum siri enorme, mas no ambiente terrestre eles não conseguem suportar essa carapaça crescendo muito. Essa carapaça os impede de crescer e seria muito pesada para esse animal conseguir carregar se ele fosse maior do que os animais que nós encontramos. Apenas na água eles conseguem ser grandes. E aí eu vou falar do endoesqueleto. Ter um endoesqueleto dá a grande vantagem da gente poder crescer muito, só que nos dá a grande desvantagem de termos uma pele que é frágil, né? Que não nos protege tão bem como a carapaça protegeria. Então, há vantagens e desvantagens em se ter um endo e um exoesqueleto. Vantagem de se ter, então, um endoesqueleto é poder crescer infinitamente, né, entre aspas. Então, a gente tem a baleia, tem a girafa, tem o elefante, tem homem gigante, graças a esse endoesqueleto, e a desvantagem é ser vulnerável ao meio. Vantagem de se ter um exoesqueleto: tem uma armadura protetora bem rígida e resistente, mas a desvantagem é atrapalhar o crescimento desse animal. Vamos lá. Pessoal, os artrópodes são os animais mais abundantes da Terra. De cada 4 animais que existem na Terra, 3 animais são artrópodes.
se eu pegar todos os exemplares dos outros 8 filos de animais que existem, se eu reunir todos os poríferos, mais todos os quinidários, mais os plateumintos, mais nemateumintos, mais anelídeos, mais moluscos, mais os equinodermos e mais os cordados, eu não supero o número de artrópodes que existe. Então, os artrópodes são os animais mais abundantes da Terra. E eles só não são dominadores da terra porque eles são pequenos. Mas eles estão em todos os ambientes. Tem artrópode nas águas, água doce, água salgada. Tem artrópode no ar, tem artrópode no solo. Eles só não são os dominadores da terra porque eles são pequenos e eles são pequenos graças ao exoesqueleto que os impede de crescer. Então, aquelas características que eu tenho repetido. Os artrópodes são eumetazoários, quer dizer que possuem tecidos verdadeiros. São triblásticos, quer dizer que possuem 3 folhetos embrionários ou germinativos. São celomados, quer dizer que tem celoma, que é aquela cavidade totalmente dentro da mesoderma, é uma cavidade cheia de líquido. São protostômios, quer dizer que o blastóporo dá origem à boca do animal. Possuem patas, pés ou membros articulados. O exoesqueleto dos artrópodes, pessoal, é um exoesqueleto de quitina. Quitina é um açúcar, é um carboidrato. Por isso que quando eu mato a baratinha, mato o piolho de cobra, enche de formiguinha se eu não limpar o chão. A formiguinha pega essa quitina, que é açúcar, leva para os seus ninhos. Lá nos ninhos de formigas, elas criam fungos. Assim como a gente cria vaca para comer a vaca, a formiga cria fungo para comer o fungo. E o fungo precisa de açúcar para se desenvolver. E por isso que as formigas então procuram açúcar. Não é para elas mesmas, é para elas criarem os fungos que elas vão comer. Então os artrópodes, desculpa, os artrópodes estão em todos os tipos de ambientes, possuem um sistema digestório completo a partir dos nemateumintos. Todos os animais têm sistema digestório completo. O sistema circulatório desses animais é aberto ou lacunar, é o único filo em que todos os exemplares são de animais com sistema circulatório aberto ou lacunar. É um sistema circulatório que não tem função de transportar gases, é um sistema circulatório pouco eficiente. É um sistema circulatório em que o sangue sai dos vasos e depois retorna para a corrente sanguínea, não é uma circulação contínua. É diferente da nossa circulação, que é então do tipo fechada, aonde só há sangue dentro de vasos sanguíneos e coração, e o nosso coração bombeia esse sangue e uma das funções importantes do nosso sangue com o sistema circulatório fechado é de transportar gases. Nesse animal, não. A respiração é traqueal e por meio de traqueias o ar entra e oxigena as células sem passar pelo sangue do corpo desses animais. Então, é uma grande diferença aí de nós para eles. Na maioria desses animais, a excreção é feita por tubos de Malpighi. Pessoal, verifiquem no caderno para mim, por favor, o seguinte. Eu pedi para cada filo você colocar uma característica exclusiva daquele filo que marcasse aquele filo. Então, a característica exclusiva que eu quero que você marque aí dos artrópodes são os tubos de Malpighi. Então, vamos relembrar. Os poríferos eu pedi para marcar os coanócitos, quinidários, quinidócitos, plateumintos, células flama, nemateumintos, célula H, anelídeos, nefrídeos, moluscos, a rádula, artrópodes, tubos de Malpighi. Os equinodermos eu peço para colocar o sistema sistema ambulacrário em equinodermos e nos cordados a notocorda. Eu já tenho um slide depois para mostrar. A característica principal que deu origem ao nome do filo, a característica principal do filo ali, que é para você se lembrar, né, para suas provas de Enem, concurso, vestibular e minhas também, e exemplos de animais dentro desse filo.
Então, aqui nos artrópodes, você vai destacar, você vai anotar. A principal característica são os tubos de Malpighi. Pessoal, e esses tubos de Malpighi são responsáveis pela excreção, fazendo com que o sangue seja filtrado, as excretas sejam liberadas dentro do intestino do animal e aí saem juntos, tanto excreta quanto as fezes do animal. Em nós, o nosso sistema excretor é comandado pelos rins. Os rins filtram o sangue, produzem a urina é armazenada na bexiga, a gente urina pela uretra. Sai urina pela uretra e sai as fezes pelo ânus. Nos artrópodes sai tudo misturado, fezes e urina, porque o sistema excretor desembocou, jogou dentro dos intestinos desse animal as excretas. Respiração traqueal para artrópodes terrestres, respiração branquial para artrópodes aquáticos. Então, pelas traqueias, esses animais vão fazer com que o ar entre pelas traqueias e oxigene as células sem passar pela circulação, pelo sangue do corpo desses animais. Pessoal, quando a gente joga um inseticida aerosol na barata, ela começa a estribuchar lá e ela geralmente vira, né, de cabeça para baixo, nesse movimento intenso, ela vai sendo envenenada pelas traqueias. Então, ela tem vários tubinhos ao longo do corpo. Por esses tubinhos, esse veneno vai entrar e já vai invadir as células do corpo desse animal de forma bem agressiva, sem passar pelo sangue desse animal, tá? Então, o aerosol, ele vai fazer com que então o veneno entre pelas traqueias e já intoxique as células desse animal rapidamente. Respiração branquial para os crustáceos, para artrópodes que vivem em ambiente aquático, lagosta, siri, camarão, caranguejo. O sistema nervoso desses animais é do tipo ganglionar, ele está vindo ganglionar desde os plateumintos, continua ganglionar, onde há um grupo de células que comandam partes das células do corpo. Esses animais, a maioria deles é dioica, a maioria é dioica, quer dizer que existem animais, cada um com seu próprio sexo dentro da espécie, então eles são animais dioicos, há machos e fêmeas individualmente, eles se reproduzem de forma sexuada com fecundação interna. E o desenvolvimento desses animais pode ser direto ou indireto. Direto quando ele já nasce igual a como ele será quando adulto, e indireto quando ele nasce diferente daquilo que ele será quando for adulto. Então, depois eu vou falar mais desse desenvolvimento. Pessoal, os artrópodes estão divididos em 5 grandes classes aqui no ensino médio. Se você for fazer um curso de biologia, você vai ver que tem mais do que 9 filos e cada filo tem mais do que essas classes que nós estudamos. Mas para nós aqui, essas 5 classes são as classes que caem em Enem, vestibular, é o que será cobrado de você. Apesar da classe mais abundante ser a dos insetos, existem outras classes de artrópodes. Então, existem os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes, os diplópodes e, finalmente, os insetos, que é a classe maior, que tem mais exemplares de animais, é a classe dos insetos. O que você tem que saber dessas 5 classes? Que você vai ter que saber, viu, gente? Tem questão... eu até tenho no meu banco de dados para você identificar qual classe pertence àquele artrópode. O que você vai fazer? Você vai olhar o corpo do animal e o número de patas do animal. Se você olhar apenas essas 2 características, você já consegue identificar a qual classe esse animal pertence. O pessoal chama tudo de inseto. Chama escorpião de inseto, sei lá, tá errado. A classe insecta é uma das classes dos artrópodes, é a mais abrangente, mas não é a única. Então, existem 5 classes de artrópodes. Classe dos insetos, dos aracnídeos, dos crustáceos, dos quilópodes e dos diplópodes. Eu vou pedir para você anotar no seu caderno
Peraí. Vou pedir para você anotar no seu caderno essas 5 classes e colocar no seu caderno, ou em tabela, ou em texto, como que é a divisão do corpo, qual é o número de patas e quais os exemplos. Não precisa colocar respiração nem excreção. Pela divisão do corpo e pelo número de patas, você já sabe identificar qual classe pertence àquele animal. Então, as 5 classes são classe dos insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Cada classe tem um número de patas específico. Então, se você souber pelo número de patas, você já sabe classificar o animal. Os insetos são os únicos que possuem 3 pares de patas, são hexápodes. Os aracnídeos são os únicos que possuem 4 pares de patas, são os únicos octópodes aqui. Os crustáceos possuem 5 pares de patas, são decápodes. Os quilópodes possuem 1 par de pata por cada segmento e o diplópode possui 2 pares de patas por segmento. Então, pelo número de patas, se as patas não forem arrancadas, a gente vai conseguir classificar com facilidade a qual classe pertence àquele animal que a gente está vendo, ou a imagem, a figura, ou o animal ao vivo. Então, vamos ao corpo. Mas pelas patas já decifra o mistério. Os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tem 3 pares de patas, tem uma respiração traqueal, tem excreção por túbulos de Malpighi e exemplos: gafanhoto, barata, abelha, borboleta, grilo, mosca, etc. É a classe mais abundante. Os aracnídeos têm o corpo já uma cabeça fundida ao tórax, chamada de cefalotórax e abdômen, tem 4 patas, são então octópodes, né? A respiração é filotraqueal, é um pouco parecida com a traqueal, mas há um pouquinho de modificações nas traqueias. A excreção é por tubos de Malpighi também, e há também glândulas coxais. Glândulas que estão na parte superior da pata desses animais, como se fosse a coxa desses animais, liberando excretas e tingindo, pintando as patas desses animais. Exemplos de aracnídeos: aranhas, ácaros, escorpiões e carrapatos. Então, tá errado a gente falar que escorpião é inseto. Escorpião é aracnídeo. Os crustáceos são todos os artrópodes que vivem em água. Camarão, lagosta, siri, caranguejo, lagostim, todos esses são crustáceos. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, possuem 5 pares de patas, são decápodes. São os únicos que possuem respiração branquial e fazem a excreção por meio de glândulas verdes. Glândulas que estão na cabeça, eliminando as excretas desse animal. Pessoal, os quilópodes e os diplópodes, eles possuem o quilópode, 1 par de pata por segmento, o diplópode, 2 pares de patas por segmento. São artrópodes com corpo alongado. Exemplo, a lacraia, quilópode. Exemplo, piolho de cobra, diplópode. A lacraia, que é quilópode, possui 1 par de pata por segmento, as patas são longas. Esses animais são peçonhentos, inoculadores de veneno, são perigosíssimos. Se você for picado por lacraia, você vai ter que vir aqui para perto da minha casa, para o Hospital de Doenças Tropicais, onde eles possuem soro para veneno de lacraia. Então, é um animal perigoso, é um animal agressivo. Se você encostar nele com o rodo, ele vai se mexer, se movimentar, correr. Aqui em casa já vi lacraia subindo assim o portal das portas. Então é um animal bem difícil. Difícil de matar, é perigoso, é um animal bem agressivo. Os diplópodes, o piolho de cobra, hoje eu até vi um piolho de cobra aqui em casa. O piolho de cobra, se encosta nele com o rodo, as patas dele são menores, e são 2 pares de patas por segmento, ele tem um corpinho meio arredondadinho. Quando você encosta nele, ele enrola. Ele é inofensivo. Ele tem medo da gente, ele se protege naquele exoesqueleto.
Então, os diplópodes, que não são peçonhentos, possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Possuem 2 pares de patas por segmento, respiração traqueal. E os túbulos de Malpighi são responsáveis pela excreção. Pessoal, com isso eu finalizo a parte de hoje de artrópodes. Amanhã eu finalizo artrópodes de vez. Vou falar de artrópodes perigosos que transmitem para nós doenças que podem trazer muitos prejuízos para nós. E aí por hoje é isso. Essas características gerais, as 5 classes, as principais características das 5 classes. Quero que vocês façam um caderno, aquele resuminho que eu disse. Vamos montar esse caderno, deixar esse caderno completo para você ir para a terceira série orgulhoso de você, sabendo que você, né, deu o melhor de si e que você aí tá, né, se você faz esse resumo, isso te ajuda a aprender cada vez mais. E é isso. Alguma pergunta sobre artrópodes, pessoal? Alguma pergunta? Não, professora, tenho não. Entenderam artrópodes? Sim? Sim. É isso. Então, faça aí um resuminho no seu... Gente, eu vou fazer... Peraí que eu quero fazer aquela filmagem, tá? Peraí, só um pouquinho. É coisa rápida. De uns 4 segundos para eu colocar lá no meu Instagram. Peraí que eu tenho para depois colocar uma musiquinha e a gente ter aí esse registro da nossa aula de hoje, tá bom? Deixa eu ver se ficou bom. É isso. Então, hoje vimos artrópodes, amanhã a gente vai ver artrópodes de novo. E depois eu vou falar um pouquinho mais de equinodermos e cordados, mas quero que vocês assistam às aulas que eu coloquei lá no GR8, quem não assistiu. Ok? Estão com fome? Quase na hora do almoço, né, gente? Então, fiquem com Deus. Boa tarde para vocês. E até amanhã. Amanhã nós temos Até, aula professora. às 8 horas da manhã. Vai dormir cedo, se acordar bem animado para ter aula amanhã. Tchau, tchau. Ai, gente, peraí. Não vai deixar eu gravar. Se eu não... Peraí. Você não pode minimizar o Zoom enquanto estiver gravando a outra reunião. Deixa eu ver se eu consigo finalizar a outra reunião. Peraí, não posso fechar. Tô salvando a outra. Peraí. Vamos ver se agora eu consigo fechar encerrar gravando. Peraí.